O Espírito Santo é uma pessoa sensível, amável, gentil, poderosíssima, mas afetuosa, ajudadora e consoladora que Jesus enviou para fazer parte da nossa vida diária, para nos confortar, para cuidar de nós. E o Espírito Santo, o seu nome já diz, é santo. Só que dentro da comunidade cristã, alguns grupos de pessoas não sabem honrar, preservar, valorizar o Espírito Santo, a sua santidade, a sua glória e o seu poder, e acabam banalizando, afrontando, peitando o Espírito Santo. E como que eles fazem isso? Eles fazem não se sujeitando ao domínio do Espírito, ao controle do Espírito, às orientações do Espírito. Haja vista que o caráter, a natureza, a essência da personalidade do Espírito Santo é santidade. Aí o crente vai para a prostituição, para a imoralidade, para a carnalidade, para o mundanismo, para o pecado, adultério, e vai praticar pecado, afrontando a natureza santa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele foi enviado para se relacionar com a gente como amigo. Só que o Espírito Santo, ele é tão afrontado por essa geração de crente, por esses grupos de crente, que o Espírito Santo, ele muda a ação conosco. E pelo incrível que pareça, não se escandalize. Ao invés dele se relacionar conosco como amigo, ele vai atuar como inimigo. Você já imaginou o Espírito Santo sendo o teu inimigo, trabalhando como teu inimigo? E você sabia que isso está na Bíblia Sagrada? Sim, na Bíblia Sagrada. E aonde isso está? Isaías, capítulo 63, versículo 10. Olha o que está escrito aqui. Uma palavra da parte de Deus em relação ao comportamento do povo de Deus, em relação a Deus e ao Espírito Santo. Isaías 63, 10 diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, se lhes tornou em inimigo. Por isso, se lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Veja, o próprio povo de Deus, quem vai guerrear contra eles? O Espírito Santo, que se tornou inimigo deles. Por qual motivo? Porque entrou pelo caminho da rebeldia. Crente rebelde, pessoas rebeldes na casa de Deus, não tem a bênção de Deus, não tem aliança com Deus e não tem o Espírito Santo em seu favor. A rebeldia faz com que o Espírito Santo se torne inimigo. E muitas das vezes a vida dessas pessoas não avançam, não há crescimento, não há progresso, não há prosperidade, não há sucesso, não há bênção, nada dá certo, porta não se abre,
milagre não acontece e ficam dizendo, é o diabo, é o diabo. E não tem nada do diabo. É o Espírito Santo que está retendo tudo, que está se opondo a tudo para isso não chegar a tal pessoa, porque esta pessoa optou pelo caminho da rebeldia, da afronta, da desobediência, da insubmissão, da autonomia. E aí o Espírito Santo, ao invés de puni-la, de matá-la, o Espírito Santo inverte. Vai fazer uma obra contrária. Vai se posicionar como inimigo. Aí ele fecha a fonte da bênção. Aí ele fecha a porta. Aí ele transforma o jardim regado em deserto. Aí acontece as adversidades, a prosperidade não chega, os celeiros ficam vazios, aí fica dizendo, não, é o diabo se levantou contra mim. Não tem nada de diabo e não tem responsabilidade do Espírito Santo. O grande responsável é esta pessoa que, ao invés de se submeter à vontade do Espírito Santo, entrou pela rebeldia, para a imoralidade, para a carnalidade, para o pecado, e mergulhou de corpo e alma. Aí o Espírito Santo trabalha contra. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz, olha, eles entraram pelo caminho da rebeldia, foram rebeldes e contristaram o seu espírito. Pessoas que estão ofendendo o Espírito Santo, que estão magoando o Espírito Santo, que estão entristecendo o Espírito Santo com coisas más nos seus olhos, com práticas abomináveis, com adultério, imoralidade, prostituição, palavras torpes, chocarrices, vida dupla. Aí o Espírito Santo faz o quê? Se opõe a esta pessoa, trabalha como se fosse inimigo, retém a bênção, aí as coisas se tornam difíceis. Olha, deve ser desafiador uma pessoa ter como oposição o Espírito Santo. Porque quando o diabo é a nossa oposição, a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e vencemos Satanás. Agora, quando o Espírito Santo se torna o nosso inimigo, é esta pessoa sozinha lutando contra ele. Ou se rende, ou se converte, ou confessa o pecado, ou acaba morrendo sozinho na rua da amargura. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ter zelo com o bendito Espírito Santo, amá-lo, honrá-lo e se submeter, para que jamais ele trabalhe contra nós, mas seja o nosso aliado até Jesus Cristo voltar.